Aleluia! Boa noite, irmãos. Estamos aqui transmitindo mais um culto online da sua igreja Verbo da Vida, aqui em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Você que está aí nos acompanhando em outros estados, em outras cidades, para nós é um grande prazer poder contar com a tua presença e com a tua participação nesse momento. Nós queremos dizer a você que nós ainda estamos com os nossos cultos online devido a tudo que o nosso país tem passado, por esse tempo que nós precisamos estar em reclusão, digamos assim. A igreja está fechada, mas o templo não. Nós somos o templo do Espírito Amém. Santo, estamos aqui para levar até você a palavra de Deus. Nós queremos contar com a sua participação aí, se possível for, Nós temos aí toda uma equipe preparada para estar falando com você. Então, nós queremos a sua participação nessa noite. Nós vamos ter um período de louvor, nós vamos ter uma palavra poderosa para você. Então, fique atento a tudo aquilo que nós vamos estar falando, comentando aqui para você, ministrando a palavra, Então, fica bem ligadinho aquilo que vai estar acontecendo hoje. Hoje nós vamos ter mais uma vez o nosso irmão William aí no louvor, Poder de Deus, a unção, Então, vamos estar sendo ricamente abençoados também pelo louvor nessa noite. Eu quero dizer para vocês que assim que retornarmos a nossa programação na presencial, os cultos na igreja, lembrar que os nossos cultos são sempre às terças-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Então, fica ligadinho nesses horários, quinta às 20 e domingo às 19 horas. A gente vai conversar mais um pouco, mas vamos dar prosseguimento aqui ao nosso culto online. Fica aí, recebe tudo que Deus tem para você nessa noite. Vamos louvar ao Senhor. Estás aqui, vendo entre nós, adoro-te, adoro-te. Estás aqui, agindo com poder, adoro-te, adoro-te.
luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, opera milagres a todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Nosso Deus, Ele que abre portas aonde ninguém pode abrir. Esse é o Deus a quem nós servimos. E com certeza, uma palavra inspirada por esse Deus, você vai estar recebendo nesse momento, através da vida do nosso irmão Cássio, né? Amém. Se prepara, ouvidos atentos àquilo que Deus tem a nos falar nesse momento. Amém. Então, boa noite a todos, paz, queridos. Hoje é um pouco diferente, né? Então, nós somos da Verbo da Vida, então, como você está logado aí no perfil, e a gente é acostumado a ministrar de pé, né? Conversando com um grande público, né? Assim, nós temos nossos irmãos aqui também por trás das câmeras, né? Mas estamos também compartilhando essa palavra com você que está aí nos ouvindo, né, online. Você pode dar o seu joinha aí também, né, tá interagindo, aí o pessoal vai estar também depois postando os vídeos, né, depois da ministração. Então, como foi cantado aqui, a palavra de Deus é uma palavra muito poderosa, né? A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela criou você, ela criou todas as coisas que hoje você pode ver, né? Então, lá em Gênesis, ou melhor, lá em João, né, no capítulo 1 de João, a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Lá em Gênesis, quando o autor relata sobre a criação das coisas, ele diz que Deus falou, né? Deus chamou à existência as coisas falando haja. Nós estamos criando um fundamento, queridos. Nós vamos chegar num lugar excelente. Então Deus criou todas as coisas através da palavra. Então quando nós falamos, declaramos coisas, nós estamos criando a realidade ao nosso redor. E num cenário no qual nós nos encontramos hoje, né, e você deve estar acompanhando aí, se você está vendo esse vídeo, significa que você é um cidadão virtual também, né? São notícias hoje que relatam um cenário praticamente apocalíptico, né? Muitas pessoas falando no final dos tempos, né? E Jesus, em alguns momentos, lá em Mateus 24, ele relata sobre a grande tribulação, os sinais, né, que haveriam de ocorrer nesse período, né? Mas ele também nos diz que ninguém sabe quando chegará esse tempo, né? O que nós sabemos é que nós vamos morar no céu. O que nós sabemos é que nós somos filhos de Deus. E para nós nos tornarmos filhos de Deus e termos certeza dessa salvação, nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas veja bem, queridos, esse é apenas o fundamento, é o início, é a primeira etapa da ministração dessa noite. Estamos apenas colocando um pano de chão aqui para construir algo, para trazer luz à sua vida, né? Quando a gente ouve uma ministração pela internet, né, a gente costuma estar fazendo muitas vezes outras coisas, né? Algumas pessoas estão cozinhando, outras pessoas estão fazendo outras coisas, né? Mas eu te convido, querido, sente e ouça essa palavra, né? Preste atenção, porque é algo direcionado. Nós estivemos orando aqui uns minutos antes de começar essa live e temos uma palavra direcionada ao seu coração. Eu tenho certeza que você vai receber algo da parte de Deus. Amém? Como foi cantado aqui, as portas podem até estar fechadas, mas o conhecimento, a palavra de Deus, ela liberta. Ela te liberta para uma visão, para um discernimento espiritual das coisas. Sabe, queridos, a palavra de Deus fala que nós somos curados e somos sarados. Então, assim, nós não temos medo de um vírus, mas nós respeitamos aqueles que têm, né? A igreja poderia muito bem estar funcionando, mas nós também somos submissos às autoridades,
que deram decretos, né, que nós devemos manter as portas fechadas, então nós também nos submetemos às autoridades constituídas. Amém? Mas abra sua Bíblia lá em Tiago. Está tudo na Bíblia, fique tranquilo. Abra em Tiago, no capítulo 1. Aleluia. No versículo 2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria quando passardes por várias provações. Aleluia. Sabe, queridos, a palavra está dizendo assim para você se alegrar quando você passardes, quando você passar pelas provações, não quando você morardes nas provações. Aleluia. Passe, querido. Eu estou passando pela provação, então passe. Sabe, esse momento, esse cenário em que o mundo está passando hoje, ele é exatamente isso, né? Você vai passar, isso vai passar. O que vem depois a gente não sabe, né? Mas nós cremos, porque a palavra de Deus nos assegura, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para todos isso, queridos, é para os que amam a Deus. Não significa que foi Deus que colocou esse vírus. Deus não faz esse tipo de coisa. Aleluia. Mas Deus faz com que, apesar destas coisas, isso coopere também para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes você já passou por uma situação difícil na sua vida e logo em seguida você diz: olha só, a partir daquilo aconteceu isso e depois isso, e olha que grande bênção. Olha que coisa boa que aconteceu a partir daquilo. Sabe, queridos, a partir dessas coisas, a partir de cenários desafiadores, a bênção de Deus também se manifesta, mas você precisa também se manifestar. Você é cooperador de Deus, você precisa se manter firme na palavra, apesar do que os diagnósticos digam o contrário disso. Você não crê num diagnóstico, você crê na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, é sobre a base que nós vivemos, nós caminhamos sobre essa palavra. Uma vez eu ouvi um amigo pregador falar que, e uma das melhores interpretações que eu achei do relato de Pedro caminhar sobre as águas, que quando Jesus disse para ele: vem então Pedro, Pedro não caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre a palavra. Aleluia! Nós andamos, queridos, sobre a palavra de Deus. Então, quando o Tiago está relatando aqui, por motivo de grande alegria, quando passardes pelas provações, é porque logo em seguida ele já relata, porque quando você passar e você se manter íntegro, você se manter firme na palavra de Deus, não se corromper nas provações, você não dá lugar ao pecado nesses momentos, você vai ser aprovado. Aleluia! No versículo 3 já diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança, esperança. O que a palavra está dizendo? Lá em Hebreus 11, no capítulo 1, diz, no versículo 1 de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a esperança. Por quê? Porque a manifestação da fé, ela também leva um tempo. Claro, muitas vezes, em alguns casos, a fé sim vai se realizar rapidamente. O resultado vem rapidamente. Mas na grande maioria, e você pode ver nesses relatos, que a fé produz perseverança. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É porque existe um caminho a trilhar, existe um caminho a seguir, existem princípios que você deve guardar, existe uma palavra sobre a qual você deve andar. Aleluia! Nesse momento é que a igreja diz amém, né? Você pode dizer amém aí na sua casa, aleluia! Glória a Deus, é isso mesmo. Gostei, irmãos, pela fé. Lá no versículo 12 desse mesmo capítulo 1 de Tiago, vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida,
a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, se Deus prometeu uma coroa da vida para os que o amam, e todas as coisas cooperam para os que amam a Deus, meu querido, fique tranquilo, está tudo certo, fique com a palavra de Deus, não fique com o coronavírus, não fique com nada desse mundo que seja contrário à palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. No versículo 13 diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. E veja o que diz agora o versículo 14, olha que interessante. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Sabe, meu irmão, se você está sentindo tentação nesse momento que você está recluso, está sentindo tentado a fazer alguma coisa errada, isso é um desvio do seu próprio coração. A palavra de Deus diz que a concupiscência dos seus olhos, a concupiscência da sua carne, são os desejos da sua carne, não do seu espírito. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, mas não é o espírito de Deus, é o seu próprio espírito recriado, porque o espírito de Deus deseja as coisas do alto. Agora, o seu espírito, quando nasce, ele nasce com a natureza ainda humana. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o livro de Romanos. Eu quero comentar com vocês sobre algo relacionado a esse favor, a tudo isso que a palavra de Deus nos assegura, a todo esse favor, toda a graça, toda a dispensação do amor de Deus que foi derramada sobre nós. Aleluia. Lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 24, aleluia. A palavra de Deus diz que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Olha só que interessante, meu irmão. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Deus concedeu uma graça, um favor na sua vida, queridos. Aleluia. E essa graça, ela começa a ter várias formas. Essa graça começa a ativar as bênçãos de Deus através da forma como você se comporta com a palavra, quando você persevera na palavra. E olha que interessante esse exemplo. À medida que você se alimenta com a palavra de Deus, à medida que essa palavra vai sendo enxertada em você, que você lê, que você ouve ministrações, que você vai no culto, à medida que você ora, ou que você ora por alguém, você está colocando uma palavra dentro de você. Eu quero construir com você uma figura, certo? Você conhece aqueles post-it, né? Aqueles papeizinhos, obrigado, papeizinhos amarelinhos, né? Que você cola assim no computador, né? Imagine aquilo sendo colado em você. Cada vez que você lê uma palavra de Deus, você cola um post-it. Essa palavra é para mim. Você cola esse post-it. Você recebe outra palavra, você cola outro post-it. E você vai colando à medida que você vai avançando, que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai colando mais um post-it em você. Sabe, meu irmão, vai chegar um momento que você nem aparece mais você mesmo.
Você está totalmente coberto de post-it. Aleluia. A palavra de Deus cobriu você. Você está blindado, você está coberto, você está revestido pela palavra de Deus. E isso é algo tão maravilhoso, queridos, porque quando a palavra de Deus está em você e você está nele, não há nada nesse mundo que te abale. Não há guerra, não há morte, não há doença. Aleluia. Quando a palavra de Deus revestir em você, estiver guardada no seu coração, essas notícias elas não têm impacto nenhum na sua vida. Você é filho de Deus e você precisa conhecer a palavra, porque a palavra ela te garante o melhor dessa terra. Romanos 5,17 diz que os que receberam a abundância da graça, ou dom da justiça, reinarão em vida. Aleluia! Nós somos reis e sacerdotes, nós estamos assentados com Cristo, como fala a carta de Efésios, assentados no trono da graça em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Nós somos reis. Aleluia! Ah, Cássio, mas como assim somos reis? Se você está aí, tu não está num trono. Mas o prefeito não precisa estar sentado dentro da prefeitura para ser prefeito. Ele pode estar sentado no banco da praça, ele continua sendo prefeito. Aleluia! Nós estamos assentados com Cristo Jesus espiritualmente. Aleluia. Nós continuamos sendo reis e sacerdotes sentados aqui. O nosso corpo está aqui, mas o nosso espírito está nos céus. Glória. Aleluia, queridos. Essa é uma palavra poderosa. Cola um post-it aí. Vai guardando essas palavras, porque diante da circunstância do seu dia a dia, você tem que lembrar disso e você se agarra com isso. Você precisa se alimentar. É um processo de se alimentar. Aleluia. Lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, você não precisa abrir, mas você pode conferir. Paulo elogiava os bereanos, o povo da Bereia, que sempre conferiam as próprias palavras de Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que escreveu mais de 50% do Novo Testamento. Os bereanos, eles conferiam na palavra aquilo que Paulo ministrava. Então vai conferindo aí. Lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, a palavra de Deus fala que se você tiver a fé como um grão de mostarda, você fará coisas incríveis, você dirá esse monte isso. E aí ele segue, lá em Marcos 11, 21, 22, 23, 24, você dirá esse monte, move-te daqui para colar, você dirá essa figueira, você fará coisas incríveis com o poder criativo da sua boca, com a sua fé. Há um pequeno equívoco na tradução da Bíblia NVI, que colocou esse versículo como: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. No original não é dessa forma, é como um grão de mostarda. Na tradução Almeida, das demais traduções, a King James. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, porque o poder criativo começa muitas vezes pequeno, ele é como uma semente que é enxertada no seu coração. A parábola do semeador, quando Jesus relata a parábola do semeador, ele fala que o semeador saiu a semear e uma semente caiu no solo pedregoso, outro no solo em meio aos espinhos e outra no solo fecundo, e vários tipos de solo. A palavra é a semente. Jesus explica depois a parábola do semeador. A palavra é a semente. Então ela é lançada e o seu coração é o terreno. E eu te falo uma coisa, meu querido e minha querida. A semente é de qualidade. Agora, o que você precisa saber é como está o terreno do seu coração. Se essa semente vai frutificar aí no terreno. Então a palavra de Deus diz lá em Mateus 17, 20, se você tiver a fé como um grão de mostarda, oh aleluia, o poder de Deus está em você. O poder da operação da fé do tipo de Deus está em você, porque você vai frutificar. Aleluia. E para concluir, eu quero trazer uma história para contar para os irmãos, rapidamente.
porque a live ela é mais curta. A ministração na igreja ela é em torno de 50 minutos. Amém? Eu quero contar a história para os irmãos de um homem que foi preso. E ele era um homem muito bem quisto na sociedade. E esse homem foi preso porque fez coisas erradas. Fez coisas erradas, era uma pessoa conhecida na sociedade e ele acabou sendo preso. E após ser preso, o povo começou a clamar, pedindo pela soltura dele, que o líder daquela nação, que aquela autoridade fosse liberta essa pessoa, porque era uma boa pessoa aos olhos da sociedade, era uma pessoa boa, mas que tinha cometido alguns erros. E o líder daquela nação, ele se compadeceu do povo e decidiu ir falar com esse cidadão. E ele se vestiu de capelão, pegou a Bíblia, botou uma carta dentro da Bíblia de soltura, de libertação para aquele indivíduo. E antes de entrar no cárcere, ele falou com o guarda, com a sentinela, e explicou a situação, que ia lá para conversar. E ele entrou dentro do cárcere e começou a conversar com o cidadão e disse: eu tenho algo aqui nesse livro para falar com você. E o cidadão disse: não, eu não quero saber disso aí. Não, mas eu tenho algo para você. Não, mas eu não quero saber desse livro. Tudo que tiver nesse livro aí eu não quero saber. E ele insistiu mais um pouco, mais uma ou duas, três vezes, e desistiu e saiu. Quando o líder daquela nação saiu do cárcere, o carcereiro veio e perguntou para o cidadão: e aí, deu certo? E ele disse: deu certo o quê? Não, ele veio aqui para te soltar, ele estava com a carta de soltura dentro da Bíblia. Ele me falou antes de entrar aqui, era o nosso presidente, o nosso líder, era o rei. E aquele cidadão ficou profundamente triste. No dia da execução do cidadão, perguntaram para ele se ele desejava falar algo. E ele disse: não. Eu apenas quero dizer, sim, melhor, eu quero dizer algo. Eu quero dizer hoje que eu não estou sendo morto pelos meus pecados. Eu estou sendo morto hoje por não ter aceitado o favor que me foi dado. Sabe, meus queridos, tem pessoas indo para o inferno, tem pessoas sendo condenadas porque não estão aceitando o Evangelho, as boas novas, não estão aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não estão aceitando a palavra de Deus, não estão permitindo que Deus transforme as suas vidas, estão agarrados a sofismas, estão agarrados a falsas verdades e não abrem mão disso. E para o diabo está tudo certo, você não precisa ter fé que ele existe. Fé está ligada com Deus. Deus não deixa de te amar, queridos, por você estar em pecado, mas Ele não quer que você permaneça nessa condição. A partir do momento que você vier para Deus, Ele vai perdoar os seus pecados. Que você receber a Cristo, Ele te recebe, Ele apaga o seu passado e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Mas você precisa ter uma atitude, você precisa se manifestar, você precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E nunca em toda a história houve uma situação como essa que nós estamos vivendo hoje. O mundo nunca passou por algo tão impactante, mundialmente falando. É um momento de reflexão, queridos. Essa rotina, comer todos os dias, beber e dormir, ir trabalhar. Você acha realmente que a vida é apenas isso? Você realmente acha que a vida é apenas isso? Que não há algo mais, que não há algo espiritual acontecendo? Que não há um reino espiritual, não há uma eternidade? E eu concluo dizendo o seguinte, o que a palavra diz, que boca nenhuma falou
ouvido nenhum ouviu, e nem penetrou em coração humano ou na mente humana o que Deus preparou para os seus filhos. Há algo excelente, há algo maravilhoso da parte de Deus. É paz, é alegria no Espírito Santo, é justiça. Sabe, queridos, você não vai se tornar justo pelas suas atitudes. Você vai se tornar justo aceitando a Cristo, que é a justiça de Deus aqui nessa terra, na minha e na sua vida. Abraço a todos e fiquem com Deus. Aleluia, que palavra maravilhosa. Não sei se tivesse, acho que livrarias abertas por aí, ia procurar comprar mais post-it, né, para colocar e Amém. blindar realmente, porque as palavras que nós recebemos hoje, através da vida de Cássio, realmente foram para edificar a nossa vida e trazer a você, né, que está aí nos acompanhando ou vai nos ver ainda, que porventura não fez o Senhor como Salvador de sua vida. Dá atenção àquilo que foi ministrado por Ele. Você precisa estar junto de Deus. Para você que já é evangélico, essa palavra com certeza também trouxe fortalecimento à nossa fé. Nós agradecemos, Cássio, por você estar disponível, né, nessa noite, estar trazendo aqui essa palavra para a gente. Eu quero lembrar você, né, que, como nós já falamos em outras lives anteriores, procura estar ocupando o teu tempo com aquilo que traz esperança para você. Não para ouvir aquilo que o mundo vem apresentando como verdade absoluta. A verdade absoluta está na palavra. E eu queria ler para você, aqui no livro de Isaías 41, versículo 10 e o versículo 13, que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. O versículo 13 diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. O Senhor é bem claro. No momento da adversidade, Ele está falando para você: não temas. O Ministério da Saúde diz que aumentou os números disso, que aumentou os números daquilo, mas o Senhor te diz: não temas, Amém. Eu sou contigo. Eu te sustento pela minha mão direita e te digo: eu te ajudo. Eu sou contigo. Gente, muito bom poder, né, estar nessa noite com vocês. Eu queria lembrar vocês que na livraria da nossa igreja nós temos livros maravilhosos que vão fortalecer sempre a tua vida e o teu caminhar em Deus. Se você quiser, nos procura, a gente marca um horário para ir lá. Sabemos que a igreja está fechada, né? Mas se você desejar, nós vamos lá com você te apresentar alguns livros. Então, fica essa dica para você na noite de hoje. Para você que está nos assistindo em alguma cidade que já tem o Rema, nós ainda não temos o Rema em nossa cidade, eu quero te aconselhar, procura uma unidade do Rema, vai se aprofundar mais nas verdades contidas na Palavra de Deus, naquilo que a Palavra de Deus fala ao seu respeito. É uma escola interdenominacional, né? Então você pode estar sendo de qualquer denominação, de qualquer igreja, participando e conhecendo mais, se aprofundando naquilo que Deus tem para a sua vida. E eu queria, para a gente estar finalizando, estar fazendo uma oração. Queria, em primeiro lugar, apresentar Cristo a você, se você ainda não o conhece. Um Deus que te ama, um Deus único, capaz de transformar a sua vida, tirar você de um poço de pecado e te colocar nas águas mais profundas e mais cristalinas, onde você vai mergulhar no conhecimento dele, daquilo que ele tem para você. Então essa é a oração que eu queria fazer nesse momento. Se você deseja receber o nosso Deus, o nosso Senhor, como Senhor também da sua vida, que você possa estar orando nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelas vidas que não te conhecem, que nesse momento rendem a você as suas vidas. Que você
passa a ser o seu Pai nesse instante, Pai das vidas que estão te recebendo. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada uma delas que se dispuseram, Senhor, a te receber. Senhor, sem com eles, nesse momento de adversidade, toma o Senhor Jesus em suas mãos, guarda-os e protege-os. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A gente vai finalizando por aqui. Esperamos que você tenha sido ricamente abençoado, né, com a palavra de Deus, daquilo que foi ministrado nessa noite, do louvor que foi cantado. A gente vai encerrar com mais uma música. Podemos encerrar com mais uma música. Mas queremos ter você aí. No próximo domingo nós vamos estar com mais uma live. Então fica ligadinho. Como o Cassius falou, né? Dá aquele likezinho, né? Gostei, curti, compartilha. Nós queremos levar essa palavra a outras pessoas. Você que está assistindo aí pelo YouTube, vai assistir, né? Nós vamos colocar essa ministração também no YouTube. Dá lá o like, sinetazinha, porque assim que tiver material novo, você vai ser notificado. Beleza, gente? A gente vai encerrar com mais uma música e vamos nos despedir de vocês com essa canção. Vamos lá, meu ministro do louvor.